Muito bem, gente. Depois desses 10 minutos de treino na show da manhã, é tempo de fazer outra espécie de exercício. Exercício sobre nossa importância no sistema financeiro. A nós enquanto contribuinte e a nós enquanto alguém que tem visto. E com atenção especial a nossa diáspora. Imigrantes têm visto teu na Cabo Verde, manda teu dinheiro para Cabo Verde. E nós o que entende durante todo esse show da manhã que o Estado está fazendo, que é o impacto de imigrantes ou de imigração na vida financeira e na vida social de Cabo Verde, ali dentro, quando tem Cabo Verde lá fora também. Para que ela não tenha ali com nós, Carlos Furtado, que sabe ajudar a entender essa questão ali. E esse ali é a representação do Banco de Cabo Verde e ele que é diretor do Departamento de Estudos Económicos e Estatística. Doutor, obrigado por estar conosco na show da manhã para ajudar a entender essa questão. Mas, antes de tudo, não queria entender o que é remessa imigrante. Bom, antes de mais, um bom dia a todos os ouvintes no país e na diáspora. Não diria ouvintes, mas telespectadores, porque não está a nível da televisão. Agradeço também a oportunidade de ter convidado o Banco Cabo Verde para estar ali presente. Apenas me representa o banco e nos fala um bocadinho dessa temática que tem sido algo bastante caro para o país como um todo. Desde logo, a primeira questão é o que é remessas. Remessas é transferências que é feito para residente de um país para residente de um outro país. No nosso caso, basicamente por causa da origem do país. Rendimentos pode ser dinheiro, pode ser bens que uma pessoa que está residindo em outro país tem envia para Cabo Verde. Desde logo, esse aqui é remessas. Tem o conceito estatístico do que é remessas, que nunca sabem entrar ali porque tem já uma definição própria. Mas, nesse termo mais fácil e simples, é rendimentos que residentes de um país têm via para residentes de um outro país. E, em termos de sua importância, ele é bastante importante para ajuda com rendimentos, porque muitas vezes ele é enviado no formato de ajuda a familiares. E no nosso caso específico, não tem notado que nós diáspora sempre não falar que não tem mais residentes fora, mais cabo-verdianos fora do país do que no país, então não pode pressupõe que ele é uma fonte de financiamento bastante importante para a nossa economia. E qual que é o peso que tem no nosso sistema financeiro? Na 2020, se não medir em termos de PIB, nos fala de 13,6% de PIB em termos de remessas, o que é bastante expressivo. E se não leva em linha de conta outras fontes de financiamento de economia, por exemplo, como ajuda pública ao desenvolvimento, investimento direto estrangeiro, remessas, na caso de Cabo Verde, acaba a ser muito em volume e peso maior do que esses 12 fontes oficiais. Aliás, não só na Cabo Verde, mas a nível mundial. Se no job o que é peso de remessas de imigrantes a nível mundial, comparando com outros fluxos e fontes de financiamento de economia, remessas têm um peso maior. E, no nosso caso, ele é uma fonte de financiamento bastante estável. Não ter notado uma tendência de crescimento, uma tendência sempre de crescimento de remessas, ano para ano. Ao contrário de outros fluxos de financiamento que variam muitas vezes em função de crises que pode ocorrer, mas remessas não tem um outro período que sim, não registra alguma quebra nas remessas, mas se no jogo é tendência, ele é sempre crescente e 2020 foi um ano histórico em termos de volume de remessas. Foi inclusive considerado um ano de recorde, 2019 e 2020, com o crescimento que teve, apesar de crise e do que era esperado em relação à pandemia de Covid-19. Sim, na 2020, concretamente, no registra 20,8 mil milhões de escudos cabo-verdianos em remessas. Isso não se fala remessas em divisas, porque remessas, transferências que pode ser em dinheiro ou em espécie. E nesse caso, eles só em dinheiro? São em divisas, no caso de dinheiro, não se fala de aproximadamente 190 milhões de euros num único ano, o que é bastante expressivo. Agora, a hora que entra no sistema financeiro, que impacto que tem na dia a dia e na dia a dia do nosso prazo financeiro? Então aumenta a circulação de dinheiro, percepção de estabilidade e de segurança financeira, ou que tem nada a ver com essa questão? Bom, eu diria que ele é um fluxo de financiamento. Quando é bem para as famílias, ele ajuda com o rendimento das famílias. Desde logo, ele potencia o consumo, poder de compra, e isso tem impacto muito grande na economia. Desde logo, o consumo privado, no caso, não só privado, mas o consumo no seu todo, é um dos principais determinantes de PIB na Cabo Verde. Então, com isso, você te ajuda com o crescimento e
no limite, o desenvolvimento. Daí que as remessas, não só a nível mundial, ele é considerado uma fonte de financiamento bastante importante e Cabo Verde, particularmente, não tem dado muita importância a essa questão, porque é uma das principais fontes de financiamento de nossa economia. Ajuda também com a entrada de divisas que contribui para reservas e também para financiamento da nossa balança de pagamentos. Balança de pagamentos registra tudo que é transações entre residentes e não residentes de uma economia. Agora que nos espia, nós mapa de diáspora, para falar, se nos espia que é o principal centro onde quer registrar o cabo-verdiano, embora o cabo-verdiano se espalhar no mundo inteiro, tudo divisa ou tudo remessa que bem é importante, independentemente de se volume. Mas se não quer fazer um mapeamento de que é volume mais grande ou mais cheio de remessa que também é que país que não tem, estamos falando que é ranking top 3 ou top 5? A maior parte, claramente, é países da Europa, mas não te destaca Portugal, França e Estados Unidos também tem um peso muito importante a nível de remessas. E, curiosamente, na 2020, remessas provenientes dos Estados Unidos, pela primeira vez em muitos anos, ultrapassa o nível de remessas de Portugal, que está sempre no top. Que tem sido, em média, perto de 30% apenas remessas de Portugal. Mas, no último ano, os Estados Unidos responde por 29% do total de remessas enviadas e Portugal 23%. Que foi quase também... dentro do período de pandemia. Exatamente. Pode ter alguma relação entre situação de pandemia e aumento de remessa para Cabo Verde? Bom, aqui apenas análises que não pode fazer. A situação de pandemia, curiosamente, a nível global, foi estimado que poderia ter uma redução. Globalmente teve uma redução, mas muito aquém do que foi inicialmente previsto. E, em vários casos, o que acontece é que o nível de remessas aumenta, ao invés de reduzir. Porque, por exemplo, os Estados Unidos não pode fazer alguma ligação com o fato do próprio governo dos Estados Unidos ter dado estímulos monetários, incentivos para pessoas na sua economia e pessoas como se que fica privado. Cheque de governo que foi dado para famílias para poder aguentar o impacto de crise e pessoas que ficam sem trabalho. Exatamente. E como pessoas que ficam privadas de seu rendimento, eventualmente esse envia mais recursos para essa família. E teve também, claramente, alguma mobilização a nível da diáspora de recursos para ajuda na situação, sabendo que Cabo Verde é um pequeno país, pobre e com falta de recursos. E isso, claramente, sim, ajudou e muito. Agora, dinheiro que entra Cabo Verde é que só para via de sistema financeiro, que é o formato clássico de depósito ou transferência. Pessoas podem transitar com esse dinheiro junto com ele. Existe um limite legal que pessoas podem viajar com ele, que ainda gostava para não abrir um parente só para não dar uma atenção a essa questão, para pessoas perceberem qual que é regras e qual que é legislação, para eles entenderem qual que é limite que se pode transportar para entrar Cabo Verde com ele. Sim, aqui faríamos, digamos, só para poder entrar para a próxima questão. Sim. Nos fala primeiro de as estatísticas oficiais. Esta capta o que entra através das fontes oficiais, no caso, transferências bancárias, através de várias outras fontes, como Western Union, MoneyGram e outros, que não tem, vários outros, mas também através de trocas nas casas de câmbio. Isso são os canais oficiais. Mas também, não sabe, tem muita gente que te traz dinheiro com eles, na bolsa. Sim. Literalmente na bolsa, porque na mala não convém, na bolsa. E esse valor só é captado nas fontes oficiais quando os BEI, por exemplo, fazem um troca numa casa de câmbio ou nas instituições financeiras. Que identificado como sendo moeda estrangeira que entra cá a ver. Exatamente. Aí sim, porque no momento de fazer transação, as pessoas têm que declarar a origem e aqui no que consigo capta nas estatísticas oficiais. Mas, obviamente, parte do que são as remessas nunca te consigo e capta. E por falar na questão do limite legal, isso é mais em termos de transferência de fundos que... isso depende da legislação de cada país. Na Cabo Verde, por exemplo, qualquer valor acima de 1 milhão de escudos deve ser declarado junto das entidades oficiais. Alguém que quer viajar para Cabo Verde é que pode passar e com mais de 1.000 contos sem declarar no nosso serviço financeiro. Depende do montante que é estipulado no país de onde a pessoa sai. Okay. Se, por exemplo, a pessoa sai nos Estados Unidos, não se fala de $10.000, por exemplo. O câmbio pode variar, pode não. Sim. Varia.
Mas a nível da Europa podemos ter outro limite. Mas a partir de Cabo Verde, para sair, o limite é 1 milhão de escudos. Agora, tem algum risco ou alguma situação que pode inflamar, alguma remessa pode escapar ao controle financeiro, e nomeadamente de BCV, tem alguma margem que está falando assim, se pessoas que cumprem com aquilo, ou se autoridades que fazem isto, BCV ou o sistema financeiro de nosso pode que conseguir controlar a entrada de remessa ou saída? É o que falo anteriormente. O que não entra pelos canais oficiais, as estatísticas não captam. Mas sempre, numa fase posterior, acaba entrando no sistema financeiro. Quando a pessoa, por exemplo, que recebe aquele montante, mesmo que trazê-lo na mão, e também troca aquele dinheiro porque tem que usá-lo, tem que trocá-lo, cambiá-lo por moeda nacional para poder fazer transação na nossa economia, no território nacional. Agora, e tudo aquilo que é percurso de BCV mostra também evolução e mostra controle cada vez mais moderno, acompanhando também o que é exigências e normas internacionais para não poder comunicar financeiramente com outras praças. A nível de Cabo Verde, dinâmica de imigração tem sido indispensável para ajudar a estabilidade social do país. Mas, no caso concreto, a hora que nos espia, dinheiro que entra, investimento que é feito, e existem políticas e medidas que por parte do BCV te recomenda às vezes o próprio governo a criar políticas públicas ou que te recomenda a própria o próprio país a criar condições para que ela seja incentivo para o próprio imigrante a melhorar esses investimentos, aumenta esses investimentos, ou o BCV que até interfere nesse tipo de sugestões ou recomendações governamentais? Bom, o BCV tem um mandato claro, desde logo, que é manutenção de estabilidade de preços na economia, regulação e supervisão do sistema financeiro. Mas também o BCV é o conselheiro financeiro do governo. Em termos das políticas públicas, o BCV não, digamos, interfere. Mas, de certa forma, pode dar aconselhamento. O que nós muitas vezes fazemos é, através da compilação de estatísticas, ter dados suficientes, elabora também estudos que têm muitas vezes esta temática, que serve como ponto de orientação, e dar inputs aos decisores, consoante essa esfera de decisão e de atuação, opta por uma ou outra política neste sentido. Mas, falando mais em termos do país, o país sempre dá muita importância à sua imigração. No início da nossa conversa, e o Dr. Caba para falar de uma questão que é importante. O preço da imigração, o preço da remessa imigrante. Foi um ponto que, inclusive, também, e não tive ali o Sr. Ministro das Comunidades, Dr. Jorge, e Engenheiro Jorge Santos, que estava a explicava que é caro para um cabo-verdiano e investir no país, que essa mostrava a relação que existe entre o que você abre mão dele, para você estar na imigração, para você investir, para você viver lá fora, e depois o que te custa mandar uma remessa para Cabo Verde. E acredita também o próprio a própria autoridade que acaba sendo o BCV tem essa noção, tem essa percepção. E existe alguma forma de imigrantes ter proveito, que pode ser recomendado para a BCV, ter proveito, no bom sentido da palavra, de ser remessa ou que mandá-lo para Cabo Verde, para canalizá-lo, para transformá-lo em investimentos e não para ser uma coisa que 12 dias está desaparece, 12 dias acaba, para não ficar naquele ciclo de manda, consome, e tenta, de alguma forma, investir e aumenta também a capacidade de imigrante e tem mais peso financeiro ali na Cabo Verde. Bom, ali já não se entra no campo das políticas. Não competiria ao BCV dar orientações ou emitir diretivas nesse sentido. Claramente, a maior parte das remessas hoje em dia, se não sabe, vem por apoio às famílias, suporte de rendimento, algum investimento, sim, não tem estatísticas de qual é o montante que os imigrantes têm feito de investimentos, e não tem outra questão que é bastante importante para nós, que não está seguindo com muita atenção e cuidado, que é o nível de depósitos dos imigrantes no nosso sistema financeiro. Você fala de acima de 60% dos depósitos do nosso sistema financeiro é proveniente dos nossos imigrantes. E BCV, obviamente, enquanto supervisor e regulador do sistema financeiro, não tem que ir presa para a sua estabilidade. Então, não tem que seguir com bastante atenção e evolução neste campo. Mas não queria Talita avança concretamente a resposta a essa pergunta, porque, do meu ponto de vista e entendimento, ultrapassa um pouco o que são as competências e atribuições do BCV, enquanto Banco Central.
Muito bem. Agora, se nos espia números de 2019, com o crescimento que tem tido, não pode fazer uma projeção para próximos anos, ou ainda é cedo e a situação de pandemia está deixa tudo muito suspenso? Bom, nesse campo, fazer projeções é sempre complicado. O que não está nota é que as remessas na Casa Cabo Verde têm tido alguma estabilidade. Dizer que não está tendo novamente um outro crescimento similar ao que ou atinge valores de 2020, nos entra sempre no campo das conjecturas. Não sabemos o que poderá acontecer, mas o que não está nota e que não pode falar é que as remessas têm tido alguma estabilidade ao longo do tempo. Só isso que eu gostaria de dizer, sem entrar nas projeções. Para nunca se tem que tem inventa informação que ainda nunca tem. Tomara que próximos tempos seja efetivamente de sucesso, sobretudo para que nosso setor das famílias tenha mais estabilidade, porque ela tem influência diretamente na vida familiar e vida social de cabo-verdianos que moram e que vivem na Cabo Verde. Eu te agradeço, Dr. Carlos, por estar para ser conosco no show da manhã, para ajudar a entender um bocadinho do que é controle financeiro e entende peso e números que remessa imigrante tem para Cabo Verde. Não sabe se tem alguma informação que não podia acrescentar antes de não termina? Sim, em termos de informações e dados que não te compila e não te divulga também, não tem não só quase todos os países de origem de remessas, mas também para que conselhos, ilhas e conselhos de destino de remessas. Que recebe mais remessas. E a Ilha de Santiago é a ilha que mais recebe remessas, também para conselhos é praia, seguido de Santa Catarina, depois São Miguel e Tarrafal. Em termos de ilhas, segundo ilha é São Vicente e depois Fogo e Santo Antão, às vezes alternando. Basicamente, esse tipo de dados que não tem, não te divulga sempre e não tem também outras fontes de informação que não te publica no nosso site da Banca Verde, que tem um conjunto de informações que nos aconselhava as pessoas a consulta e estar mais informado sobre um conjunto de outras informações que é disponibilizado. Muito bem. Eu te agradeço pelo tempo disponibilizado para estar no show da manhã, sobretudo para ajudar a entender. Fica convite desse negócio, nós não ser oportunista, fica convite para a próxima oportunidade, para modo ainda não querer dar mais atenção à questão diáspora cabo-verdiana e imigração, e ao longo de outros programas, no Tabata trata informações do género conforme e autoridades responsáveis na cada matéria. Muito obrigado.